Então, Provérbios 8 está falando assim, ó. Acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento à sua voz? Daí hoje eu vou lendo e vou falando, porque como é um pouquinho compridinho o Provérbios 8, vai ficar mais fácil para a gente acompanhar assim. Voltando, acaso a sabedoria não clama, não ergue o entendimento à sua voz, ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares da vereda, ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós todos, sede de coração compreensivo. Então aqui até o simples, ele está falando o quê? Ela está falando que a sabedoria ela tem uma voz, e que ela clama, que ela fala. Então, ele está falando que nos lugares altos, ou seja, ela está citando situações. Para a gente aqui não é tão entendível, mas o que Salomão está falando? Ele está falando que a sabedoria ela clama quando você está no sucesso, quando você alcança lugares altos. Então, nos lugares altos existe sabedoria. Uma pessoa que alcançou lugares altos, a sabedoria está clamando ali, não só para ensinar outras pessoas a chegarem também a lugares altos, mas também é necessário sabedoria para se manter em lugares altos, né? Muita gente fala, né, que o difícil não é chegar no topo da montanha. Muitas vezes o difícil é permanecer lá. Então a sabedoria ela clama nos lugares altos, ela clama no caminho pelos lugares da vereda, ou seja, no caminho dos homens. A sabedoria está clamando, então todos os dias do nosso caminho a sabedoria está clamando em todas as nossas atitudes, no nosso dia a dia. A sabedoria ela clama, ela fala conosco, tá? Ela clama nos portões, à entrada da cidade. O que ela quer dizer aqui? A gente falou, acho que foi no Provérbios 2, se não me engano, ou no 1, que ele usou o mesmo termo de portões, de entrada da cidade. Por quê? Porque os portões da cidade naquela época, na época antiga, os portões, a entrada da cidade era o local onde se faziam negócios. Então era o local onde se faziam acordos, onde eram assinados casamentos, onde era como se fosse um cartório da época, na entrada da cidade. Então está falando que nos acordos, é nesse local que a sabedoria também clama, né? Porque quantas vezes não fazemos acordos, assinamos coisas que não sabemos, não entendemos, não lemos. Então ela está falando que a sabedoria clama nessas situações e que a voz da sabedoria é para o filho dos homens. Voltando no 6 a ler. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes e o abrir dos meus lábios será para coisas certas. Porque a minha boca falará a verdade e os meus lábios abominam a perversidade. Então aqui está falando que a sabedoria ela fala a verdade, ela abomina a perversidade. Que as palavras dela no 8 são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nada de mal ou perverso. Então está falando que a sabedoria, quando uma pessoa é sábia, as palavras dela são justas. Não há palavras más ou perversas na boca dela. Todas elas são claras para aquele que entende e certas para aquele que encontra conhecimento. Então aqui está falando que é claro para quem entende, para aquele que entende. Então está falando que quem tem sabedoria sabe se comunicar. Ela é uma pessoa clara, ela é uma pessoa que é entendível. Então ela não fala coisas que as pessoas vão entender o contrário. Ela normalmente é muito clara no que ela está falando. No 10, recebei a minha instrução e não a prata, o conhecimento mais que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Então aqui está falando que a sabedoria é melhor do que a prata, do que o ouro, que a gente tem que desejar ela mais do que os rubis, mais do que coisas preciosas, tá? Fala, ó, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento das invenções espirituosas. Então, a sabedoria, ela habita na prudência. Então, quando a gente busca ser pessoas prudentes, a sabedoria, ela habita nesse local. O temor do Senhor é odiar o mal. O orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então aqui continua falando sobre coisas que a sabedoria odeia. 14. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria.
Eu sou o entendimento, eu tenho força. Aqui, ó, que legal, 15. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim, príncipes governam e nobres, todos os juízes da terra. Então está falando que os reis, os príncipes, os governantes, aqueles que estão em locais de governo, eles governam através da sabedoria. Que ele fala, eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Então está falando que a sabedoria, ela ama aqueles que amam ela e aqueles que buscam ela o quanto antes. No 18, falando novamente sobre prosperidade, ó. Ele falando, ó, riquezas e honra estão comigo. Ou seja, a sabedoria está falando que riquezas e honra estão com ela. Sim, riquezas duráveis e justiça, né? Porque quantas vezes a gente às vezes não busca riqueza, não busca uma renda, mas sem sabedoria, no local errado, de forma errada, e às vezes a gente até conquista algo, mas não é durável, não é sustentável, né? Aqui ela está falando que é uma riqueza durável. 19. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. Aqui novamente falando de prosperidade. O Senhor me possui no princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Aqui está falando sobre a criação agora, sobre Deus usar a sabedoria. Ó, ele está falando, ó, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Então a sabedoria está falando que antes da terra existir, ela já existia, a sabedoria já existia antes da terra existir, tá? Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Só virar a página daquele jeito. Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Então está falando que o homem que ouve a sabedoria, que aguarda por ela, é um homem abençoado, porque o que me encontrar, encontrará vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Então está falando que quando a gente odeia a sabedoria, a gente ama a morte. Então é bem forte, um provérbio só sobre sabedoria. A sabedoria falando, né? E tô falando que a gente precisa buscar a sabedoria, a gente precisa amar a sabedoria, que a sabedoria ela clama por nós, ela fala conosco, ela tem uma voz que é audível e que no meio do caminho, no nosso dia a dia, nós podemos ouvir a sua voz e buscar a ela, que nós podemos amar a sabedoria e nossa vida, nós teremos o favor de Deus, nós teremos riquezas e honra, nossa vida será uma vida sustentável. Então, vamos clamar a Deus por sabedoria. Tiago fala, né? Aquele que precisa e que necessita de sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá liberalmente. Então, vamos pedir por sabedoria para Deus essa noite, para a gente guiar, conduzir as nossas vidas, conduzir nossos relacionamentos, conduzir realmente nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Amém? Vamos orar, feche o olho. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos, Pai, porque assim como a tua palavra falou aqui em Provérbios 8, Pai, o Senhor com a sabedoria criou tudo, Pai.
O Senhor criou céus e terra, estabeleceu limites, Pai, para o mar não passar. O Senhor estabeleceu os fundamentos da terra. O Senhor estabeleceu, Pai, os limites do horizonte, Pai. O Senhor fundou, Pai, a terra. E o Senhor nos criou, Pai, com essa sabedoria, Pai. Então, Senhor, nós clamamos nessa noite por essa sabedoria que vem do alto. Que a gente não precise, Pai, passar por problemas. A gente sabe, Pai, que a gente adquire sabedoria também nas adversidades da vida, nas tribulações da vida, Pai. Mas nós queremos uma sabedoria que vem do alto. Nós queremos ser sábios de uma forma, Pai, que a gente não precise passar por problemas, por dificuldades, mas que a Tua sabedoria venha do alto sobre nossas mentes, sobre nossa cabeça, que ela conduza, Pai, nossas atitudes, nossas emoções, que ela nos conduza, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha sobre nós, Pai. Nós pedimos perdão por esse dia, Pai, se agimos com falta de sabedoria, pelas coisas que falamos, que foram perversas ou más, Pai, que não agradaram ao Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, por toda falta de sabedoria, Pai. E, Pai, nós declaramos, Pai, que nós queremos essa sabedoria, que nós pedimos e que nós amamos essa sabedoria, Pai. Que ela nos conduza no dia de amanhã, Pai, nos relacionamentos, no trabalho, com as amizades, com a nossa família, no nosso dia a dia, na nossa intimidade com o Senhor, Pai. Que a Tua palavra fala também que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, Pai, nos dá temor, gera temor dentro de nós, um amor pela Tua palavra, pela Tua verdade, Pai. Nós Te amamos, Pai, Te louvamos nessa noite. Pai, eu profetizo uma noite abençoada sobre cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor abençoe a casa, a família, que o Senhor venha com respostas, Pai, durante essa noite, Pai. Eu declaro os céus abertos, a Tua presença sobre cada vida e declaro cada pessoa que está assistindo abençoada em nome de Jesus. Amém? Então, amém, gente? Gente, essa foi a oração da noite, tá? Foi uma live bem curtinha, até por causa do horário. Não ficar muito tarde, já é 11 horas da noite, tá? Mas Deus abençoe, obrigado por acompanhar. Vai ficar salvo aqui lá no YouTube também. Quem tá assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, clica no joinha, curte, comenta, ajuda a gente, porque vai ajudar muito os nossos vídeos a terem mais alcance, a gente poder estar alcançando mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, boa noite, bom descanso, tá bom, gente? Tchau, tchau.